E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai encarar juntos uma daquelas questões de contabilidade que, olha, costumam dar um nó na cabeça de muito concurseiro. Sabe? Aquela que mistura destinação do lucro, reserva legal, dividendo. Mas fica tranquila que hoje vamos mostrar que com um passo a passo, um método, ela fica bem mais simples do que parece. Bora lá? Eu sei. A gente bate o olho num anunciado cheio de números, um monte de regras, e a primeira vontade é pular para a próxima questão, né? Dá um certo pânico. Mas ó, respira fundo. Pode acreditar, existe um caminho lógico por trás de tudo isso. E o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse: caminhar juntos por essa lógica, passo a passo, sem pressa nenhuma, até a gente chegar na resposta certa. E para provar que a gente não está indo no escuro, tá aqui o nosso mapa do tesouro. Primeiro, a gente vai entender o desafio, ou seja, os dados que a questão nos deu. Depois, vamos seguir nosso roteiro de 3 passinhos: calcular a reserva legal, achar a base de cálculo certinha e, por fim, calcular o dividendo. E para fechar com chave de ouro, vamos mapear as armadinhas que a banca armou. Tudo organizadinho, para ninguém se perder. Ok, então vamos começar. O primeiro passo para resolver qualquer questão de cálculo é ser um bom detetive. A gente precisa olhar para o enunciado e separar as pistas, ou seja, os dados que realmente vão ser importantes para a nossa investigação. A banca nos deu algumas informações, mas esses 3 aqui são os protagonistas da nossa história. Temos um capital social de 8 milhões de reais, uma reserva legal que já existe lá no balanço com um saldo de 1 milhão e 400 mil. E claro, o lucro líquido do ano de 4 milhões e 800 mil. Guarda bem esses 3 números, porque tudo que a gente vai fazer daqui para frente vai girar em torno deles. Com os dados organizados, agora vamos para o nosso plano de ataque. A estratégia aqui é não tentar resolver tudo de uma vez só. Vamos quebrar esse problemão em 3 partes bem menores. Isso torna o processo muito mais fácil de gerenciar e, o mais importante, diminui muito a chance da gente errar no meio do caminho. E aqui estão os nossos 3 degraus até a vitória. Primeiro, a gente resolve a questão da reserva legal. Segundo, a gente encontra o lucro ajustado, que é o número que realmente importa para a gente. E terceiro, a gente aplica a porcentagem e acha o dividendo. Simples assim. Vamos fazer um de cada vez, com calma. Então vamos lá. Passo 1, a reserva legal. E ó, atenção redobrada aqui, porque é nesse ponto que a banca já começa a pescar os candidatos mais desatentos. É aqui que muita gente boa já escorrega. Mas a gente não vai escorregar, porque vamos entender direitinho a regra do jogo. Pensa na reserva legal como se fosse uma poupança de emergência obrigatória da empresa, um cofrinho. A lei diz o seguinte: ó empresa, todo ano você tem que guardar 5% do seu lucro nesse cofrinho. Simples, né? Só que a mesma lei coloca uma condição, um limite, um teto para esse cofrinho. Ele não pode ficar infinitamente grande. O valor total guardado ali não pode passar de 20% do capital social. E essa regrinha do teto é a chave para resolver a questão. Então, vamos calcular esse teto. Se o capital social é de 8 milhões, 20% disso dá 1 milhão e 600 mil. Esse é o tamanho máximo do nosso cofrinho. Como a questão disse que a gente já tem 1 milhão e 400 mil guardados lá, é só fazer uma conta de menos para ver quanto espaço ainda tem. E o resultado é 200 mil reais. Faz todo sentido, né? A gente só pode guardar o que ainda cabe. E é aqui que vem o pulo do gato, a primeira grande armadilha. Se a gente for no automático, a gente calcula 5% do lucro do ano, que daria 240 mil reais. Só que a gente acabou de ver que no nosso cofrinho só cabem mais 200 mil. E aí? Qual valor a gente escolhe? Os 240 mil da regra geral ou os 200 mil do nosso limite? A resposta é sempre o menor. A gente nunca pode estourar o teto. Então, nesse ano, vamos reservar apenas os 200 mil que faltam. Pronto, matamos a primeira charada. O valor que a gente vai constituir de reserva legal neste ano é de 200 mil reais. Fechado. Esse é o primeiro número importante que a gente encontrou. Guarda ele aí, porque ele é a chave para o nosso próximo passo. Beleza, primeiro desafio superado com sucesso. Agora vamos para o passo 2. Com a reserva legal já definida, a gente precisa preparar o nosso terreno, ou seja, encontrar o valor exato em cima do qual vamos calcular os dividendos. Esse valor tem um nome técnico: lucro líquido ajustado. E antes da gente fazer a conta, um alerta máximo de pegadinha. A questão fala de uma tal de reserva estatutária de 10% do lucro. A banca FCC adora colocar isso para te induzir ao erro. Muita gente boa pensa: então tenho que diminuir essa reserva também. Não, errado. A lei é muito clara: para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório,
A reserva estatutária não entra na conta. Ela é calculada depois, mas não diminui a nossa base de cálculo agora. Isso é crucial. Agora que a gente já desviou da armadilha, a conta fica até sem graça de tão fácil. Olha só. A gente pega o lucro líquido total, os 4.800.000, e tira apenas o valor da reserva legal que a gente calculou lá no passo 1, lembra? Os 200.000. E pronto, chegamos no nosso lucro líquido ajustado, R$ 4.600.000. É em cima desse valor que a mágica final vai acontecer. E chegamos, o último passo, o grão finale. Com a base de cálculo certinha na mão, calcular o dividendo é a parte mais tranquila. Mas de onde a gente vai tirar a porcentagem? A questão fala em 50%? Por quê? Vamos entender a regra por trás disso. É o seguinte, a questão nos dá uma informação-chave. Diz que o estatuto da empresa é omisso quanto aos dividendos. O que isso quer dizer? Simplesmente que o contrato da empresa não fala qual porcentagem do lucro deve ser distribuída. E aí, a gente chuta um valor? Claro que não. A Lei das Sociedades por Ações já tem uma solução para isso. Ela diz: se o estatuto for omisso, a empresa é obrigada a pagar 50% do lucro líquido ajustado. E olha só como todo aquele trabalho que a gente fez nos primeiros passos valeu a pena. O cálculo que parecia super complexo no começo, agora se resume a isso: calcular metade de R$ 4.600.000. E o resultado é R$ 2.300.000. Tá aí, chegamos na resposta que a banca queria. Esse é o valor do dividendo mínimo obrigatório. É a nossa alternativa C. Conseguimos, gabaritamos a questão. Missão cumprida, mas não vamos fechar o caderno ainda não. Para garantir que esse aprendizado realmente fixe na cabeça, vamos revisar rapidinho as armadilhas que a FCC montou para a gente nesse caminho e das quais a gente conseguiu desviar. Então, para levar para o dia da prova, primeiro, a pegadinha do limite da reserva legal. Lembre-se, sempre calcule o teto primeiro. Segundo, a tentação de sair diminuindo a reserva estatutária. Não caia nessa. Ela nunca reduz a base do dividendo mínimo obrigatório. E de bônus, uma dica para outras questões: a banca adora falar de perdas possíveis, mas para a contabilidade o que importa e afeta o balanço são as perdas prováveis. Fica a dica. Viu só? Aquela questão que parecia um monstro no começo, quando a gente quebra em partes, entende a lógica, ela se torna totalmente dominável. O segredo é ter método e entender o porquê de cada passo. Com essa estrutura, qualquer desafio fica menor. Fica a pergunta no ar: qual vai ser o nosso próximo desafio a ser desvendado?